Endereço da camada 2. A camada de enlace de dados fornece o endereçamento que é usado no transporte de um quadro por meio da mídia local compartilhada. Os endereços de dispositivos nesta camada são chamados de endereços físicos. O endereçamento da camada de enlace de dados está contido no cabeçalho do quadro e especifica o nó destino do quadro na rede local. O cabeçalho do quadro também pode conter o endereço de origem do quadro. Diferente dos endereços lógicos de camada 3, que são hierárquicos, os endereços físicos não indicam em qual rede o dispositivo está localizado. Em vez disso, o endereço físico é um endereço exclusivo do dispositivo específico. Se o dispositivo é movido para outra rede ou sub-rede, ela ainda funcionará com o mesmo endereço físico de camada 2. As figuras 1 a 3 mostram a função dos endereços de camada 2 e 3. Conforme o pacote IP viaja do host para o roteador, de roteador para roteador e de roteador para host, em cada ponto ao longo do caminho, o pacote IP é encapsulado em um novo quadro de enlace de dados. Cada quadro de enlace de dados contém o endereço de enlace de dados da NIC origem que envia o quadro, e o endereço de enlace de dados da NIC destino que recebe o quadro. Um endereço que é específico do dispositivo e não hierárquico não pode ser usado para localizar um dispositivo em grandes redes ou pela internet. Isso seria como tentar encontrar uma única casa no mundo todo, com nada mais do que um nome de rua e o número da casa. O endereço físico, contudo, pode ser usado para localizar um dispositivo dentro de uma área limitada. Por esse motivo, o endereço da camada de enlace de dados é usado somente para a entrega local. Os endereços nessa camada não têm significado além da rede local. Compare isso com a camada 3, na qual os endereços no cabeçalho do pacote são transportados do host origem para o host destino. Apesar do número de saltos de rede ao longo da rota, se os dados precisarem passar em outro segmento de rede, um dispositivo intermediário, como um roteador, será necessário. O roteador deve aceitar os quadros com base no endereço físico e desencapsular o quadro para examinar o endereço hierárquico ou endereço IP. Usando o endereço IP, o roteador pode determinar o local da rede do dispositivo destino e o melhor caminho para acessá-lo. Quando sabe para onde encaminhar o pacote, o roteador cria um novo quadro para o pacote e o novo quadro é enviado para o próximo segmento de rede em direção ao seu destino final. As figuras 1, 2 e 3 demonstram o conceito de que o endereço da camada 2 é alterada em cada salto, e os endereços de camada 3 permanecem os mesmos. Na figura 1, os endereços de camada 2 são para a origem original e o roteador 1. Na figura 2, os endereços de camada 2 são para os roteadores 1 e 2. Na figura 3, os endereços de camada 2 são para o roteador 2 e o destino final, o servidor da web. Quadros de LAN e WAN. Em uma rede TCP/IP, todos os protocolos de camada 2 do modelo OSI trabalham com o IP na camada 3 do modelo.
No entanto, o protocolo de camada 2 usado depende da topologia lógica e do meio físico. Cada protocolo desempenha controle de acesso ao meio para as topologias lógicas da camada 2 especificadas. Isso significa que vários dispositivos de rede diferentes podem agir como nós que operam na camada de enlace de dados ao implementar esses protocolos. Esses dispositivos incluem as NICs em computadores, bem como as interfaces em roteadores e switches de camada 2. O protocolo de camada 2 usado para uma topologia de rede particular é determinado pela tecnologia usada para implementar aquela topologia. A tecnologia é, por sua vez, determinada pelo tamanho da rede, em termos de número de hosts e escopo geográfico, e os serviços a serem fornecidos através da rede. Uma rede local normalmente usa uma tecnologia de largura de banda alta que seja capaz de suportar um grande número de hosts. Uma área geográfica de rede local relativamente pequena. Um edifício simples ou um campus multiedifício. E sua alta densidade de usuários tornam essa tecnologia mais econômica. No entanto, o uso de uma tecnologia de alta largura de banda geralmente não é economicamente viável para WANs que abrangem grandes áreas geográficas, cidades ou várias cidades. Por exemplo, o custo de links físicos de longa distância e a tecnologia usada para transportar os sinais através dessas distâncias resulta tipicamente em capacidade de largura de banda mais baixa. A diferença na largura de banda resulta normalmente no uso de diferentes protocolos para LANs e WANs. Os protocolos da camada de enlace de dados incluem Ethernet 802. 11 sem fio. Protocolo ponto a ponto, PPP. HDLC. Frame Relay. Clique em reproduzir para ver exemplos de protocolos de camada 2. Essa animação mostra vários roteadores se conectando a dois dispositivos finais. O quadro de duas camadas é alterado de salto a salto, dependendo do meio físico. Atividade em classe. Conexão. Conexão. Observação. Esta atividade é ideal para grupos de 2 a 3 alunos. Sua pequena empresa está se transferindo para um novo local. O edifício é totalmente novo e você deve criar uma topologia física para iniciar a instalação da rede. O instrutor fornecerá um modelo criado para esta atividade. A área na planta, indicada pelo número 1, é a área da recepção e a área numerada como RR é a área dos banheiros. Todas as salas estão de acordo com as especificações UTP categoria 6. 100 metros. Para que você não tenha qualquer preocupação com o cabeamento fixo do prédio para codificação. Cada sala no diagrama deve ter pelo menos uma conexão de rede disponível para usuários/dispositivos intermediários. Não dê muitos detalhes do seu projeto. Apenas use o conteúdo do capítulo para poder justificar suas decisões à classe. Atividade em classe. Conexão.
A figura mostra um computador em Paris e outro no Japão. A conexão incluirá a conexão de LAN para o roteador e uma conexão via satélite entre Japão e Paris. Capítulo 4. Acesso à rede. A camada de acesso à rede TCP/IP é o equivalente à camada de enlace de dados, camada 2, e à camada física, camada 1, do modelo OSI. A camada física do modelo OSI fornece os meios para transportar os bits que formam um quadro da camada de enlace de dados pelo meio físico da rede. Os componentes físicos são dispositivos de hardware eletrônicos, meios físicos e outros conectores que transmitem e transportam os sinais para representar os bits. Os componentes de hardware, como adaptadores de rede, NICS, interfaces e conectores. Materiais e projetos de cabo estão especificados nos padrões associados à camada física. Os padrões de camada física abrangem 3 áreas funcionais: componentes físicos, técnica de codificação de quadro e método de sinalização. Usar os meios apropriados é uma parte importante da comunicação de rede. Sem a conexão física correta, com ou sem fio, a comunicação entre 2 dispositivos não será realizada. A comunicação com fio consiste em mídias de cobre e cabos de fibra. Há 3 tipos principais de mídias de cobre usados na rede: par trançado não blindado, UTP, par trançado blindado, STP, e cabo coaxial. O cabeamento UTP é o meio físico de rede de cobre mais comum. O cabo de fibra ótica tornou-se muito popular para a interconexão de dispositivos de infraestrutura de rede. Permite a transmissão de dados em longas distâncias e com maior largura de banda, taxas de dados, que todos os outros meios físicos de rede. Diferentemente dos fios de cobre, o cabo de fibra ótica pode transmitir sinais com menos atenuação e é completamente imune à interferência de MIRFI. O meio físico sem fio transporta sinais eletromagnéticos que representam os dígitos binários de comunicações de dados usando frequências de rádio ou de micro ondas. O número de dispositivos ativado por conexão sem fio continua aumentando. Por isso, a conexão sem fio tornou-se o meio de opção para redes domésticas e sua popularidade cresce rapidamente em redes corporativas. A camada de enlace de dados administra a troca de quadros entre nós em um meio de rede físico. Permite que as camadas superiores acessem o meio físico e controla como os dados são enviados e recebidos no meio físico. Entre as diferentes implementações dos protocolos de camada de enlace de dados, há diferentes métodos de controle de acesso ao meio. Estas técnicas de controle de acesso ao meio definem-se e como os nós compartilham a mídia. O método real de controle de acesso ao meio usado depende da topologia e do compartilhamento do meio físico. As topologias de LAN e WAN podem ser físicas ou lógicas. É a topologia lógica que influencia o tipo de enquadramento de rede e controle de acesso ao meio usado. As WANs são interconectadas geralmente usando as topologias físicas ponto a ponto, hub e spoke ou mesh. Em LANs de meio físico compartilhado,
Os dispositivos finais podem ser interconectados usando as topologias físicas em estrela, em barramento, em anel ou em estrela estendidas. Todo protocolo de camada de enlace de dados encapsula a PDU de camada 3 dentro do campo de dados do quadro. No entanto, a estrutura do quadro e os campos contidos no cabeçalho e trailer variam de acordo com o protocolo. Adicionar a transcrição da mídia.